Bom, pessoal, vamos continuar então aqui com o nosso projeto, o One-to-One, e agora a gente vai criar o projeto Spring Boot, tá? Aí lembra que o pessoal do Spring criou para a gente uma ferramenta para a gente fazer a configuração básica de um projeto, para a gente não ter que fazer toda a instalação de bibliotecas na mão, tá? Então a gente vai acessar aqui o Spring Initializer e a gente vai criar o nosso projeto agora, tá bom? O que a gente vai usar aqui? Então, por exemplo, vou adicionar aqui uma dependência que vai ser o JPA. Então, JPA, Enter. Mudou um pouquinho aqui a tela, tá, pessoal? A aplicação deles. Então, agora eles estão com essa nova forma de fazer aqui a montagem do projeto. Então, já coloquei aqui o Spring Data JPA. Ctrl B. Então, vou dar um Ctrl B que ele vai abrir a janelinha para a gente. Vou colocar também o Spring Web. Então, só escrever Web e Enter. Ctrl B, preciso também do MySQL Driver, então já está certinho, Enter. E também Ctrl B de novo, eu preciso do DevTools, então já é só colocar Dev aqui que ele já puxa para você aqui rapidinho. Beleza, deixa eu ver, Spring Data, Spring Web, MySQL e Spring Boot DevTools, tranquilo. Bom pessoal, a gente vai fazer um projeto Maven, a linguagem é Java. A gente vai usar a versão 2.2.6 aqui do Spring Boot, então já está belezinha. O Group, vou deixar aqui o que está como exemplo aqui, não vou mudar. O Artifact eu vou mudar, vou colocar, por exemplo, aqui One-to-One Demo, tá bom? Vou colocar 2 aqui, porque eu já tenho um outro projetinho, então vou deixar o 2 aqui. Tá? Então, One-to-One Demo 2, beleza. Legal, pessoal, então isso aqui é a configuração aqui do Spring que a gente vai precisar. Então vou pressionar aqui o Generate, né? Clicar no Generate, ele vai gerar o projeto aqui, o One-to-One Demo 2 Zip, tá bom? Eu já tinha aqui o One-to-One, né? Então vamos lá, vou dar um clique em salvar e ele vai salvar o projeto para a gente. Então você agora vai lá onde você baixou, né, o zip, eu vou descompactar, então vou extrair tudo aqui mesmo, tá bom? Então ele vai criar aqui para a gente uma pastinha One-to-One Demo 2 aqui. Então vamos lá, vou abrir aqui o Eclipse. Vou criar aqui, pessoal, Eclipse Workspace. Vou fazer o seguinte, aqui em Senai, eu vou criar aqui um ORM Demo, tá bom? E depois todos os nossos projetos a gente vai colocando aqui dentro, tá? Vou dar aqui um launch. Prontinho. Né? Então vamos lá. Então abriu aqui o nosso workspace, vamos aqui no Import Project. A gente vai importar um projeto do tipo Maven. Então digita Maven aqui que ele já vai buscar aqui na lista para a gente. Eu vou pegar aqui um Existing Maven Project, Next. E a gente vai aqui em Browse e vamos lá para aquela pastinha onde a gente descompactou o zip que a gente baixou lá do Spring Initializer. Então vou aqui em ORM. Não é aqui onde foi que eu coloquei. Agora esqueci onde foi que eu coloquei. Tá? Onde aqui? Senai ORM One-to-One Demo. Tá, legal. Então vamos lá. Senai ORM Demo. Não. O ORM One-to-One Demo é esse carinha aqui, né? O One-to-One Demo 2. Beleza, vamos lá. Selecionar a pasta. Ele vai ter que mostrar para você aqui, olha, já o arquivo .xml, que ele vai usar para poder fazer o download de todas as bibliotecas do Spring, JPA e tudo mais que a gente colocou no nosso projeto. Então, vou dar um Finish e ele vai criar o projeto para a gente aqui. Então, olha, já está criando aqui o projeto e ele vai começar a fazer o download pra gente aí, tá bom? No meu caso, como eu já tinha feito o download em outro momento, então já está aqui comigo, foi rapidinho, tá? Então ele criou pra gente aqui a estrutura do projeto. Aqui no pacote Java, a gente tem aqui o com example One-to-One Demo 2. Aqui dentro a gente tem a classe main, que é a que vai dar o start da nossa aplicação, tá bom? Então essa classe aqui que a gente vai depois executar, ela é uma Spring Boot Application, então é aqui que vai dar o start inicial da nossa aplicação, tá bom? Primeira coisinha que a gente vai colocar aqui no SRC Main Resources, a gente tem aqui o Application Properties. Eu vou colocar aqui algumas propriedades que vão ser necessárias para a gente poder se conectar
com o banco de dados, tá? Então, eu também tenho aqui a minha colinha, vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Na descrição do vídeo, pessoal, vocês depois deem uma olhadinha lá, eu deixo isso aqui também disponível lá para vocês, tá? Então, o que acontece aqui, olha, a gente vai colocar, né, o database, que é o MySQL, a URL, né, que é essa daqui. Então, olhem lá até o final. O meu servidor, que é o localhost, eu estou usando o meu banco de dados local. Se você estiver utilizando lá o da AWS, coloca aqui o caminho, né, o nome ou o IP do servidor lá da AWS que a gente configurou. E o nome do nosso banco de dados, que é o DB_ORM. Deixa eu checar se é isso mesmo. Está aqui, ó, DB_ORM. A senha e o usuário. Meu usuário é root, minha senha é BCD127. Tá? Eu quero que ele me mostre quando a gente fizer, por exemplo, uma inserção, um delete, um select no banco, eu quero que ele mostre aqui para mim no console os comandos que ele está rodando. E eu vou deixar aqui o DDL alto como não. Eu não quero que ele faça alterações na minha estrutura do banco de dados. Eu quero quero fazer as alterações lá no banco, tá bom? Não quero que a JPA, né, aqui com o Hibernate, faça as alterações lá, tá bom? Por uma questão de segurança. Vou salvar e vou dar um executar, né, para a gente ver se tem alguma coisa errada aqui na nossa configuração do banco de dados. Então, vou vir aqui na aplicação, né, no One-to-One Demo 2 Application, botão direito, Run As, Run on Server, e aí vamos acompanhar aqui pelo console para ver se está tudo ok, tá bom? Ué, por que não foi? Botão direito, Run As, Java Application, na verdade, né? Peguei a opção errada, pessoal. Já tem um serviço rodando na porta 8080, então espera aí, deixa eu parar aqui. Pronto, agora sim. Vamos lá, de novo, Run As, Java Application. Então, se tudo estiver ok, se os dados de conexão com o meu banco de dados estiverem ok, perfeito, pessoal, já subiu. Se a gente for aqui, por exemplo, eu errar aqui, né, vou errar de propósito aqui a senha, né, vou dar um salvar aqui, ele vai restartar a aplicação. Lembra que o DevTools está rodando. Como a senha está errado, olha, já tem que dar, ó, já deu um erro aqui para acessar o banco, ó, já deu acesso negado aqui para o root, tá bom? Então, vou acertar a senha aqui novamente, vou salvar. O DevTools vai reiniciar a aplicação e o meu banco de dados está funcionando, tá bom? Então, legal. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aqui, né, no nosso pacote principal. Vou criar aqui uma classe. Essa classe eu vou colocar dentro do pacote Model. Tá? Vou criar aqui a classe aluno. Vou dar um Finish. Bom, o que essa classe aluno aqui vai ter, né? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, um campo, um atributo long, que vai ser o código. A gente vai ter um string, que vai ser o nome. E a gente vai ter um string, que vai ser o CPF, tá bom? Já vou criar aqui o construtor, né? Um construtor vazio, construtor default. E vou criar também um construtor onde a gente possa passar já todos os atributos na hora de construir a classe, para facilitar aí a construção aí. Então, vou desmarcar o código, né? Porque como eu estou construindo ainda o objeto, eu não tenho o código, então só tenho o nome CPF, prontinho. E vou criar também aqui os getters e setters para essa classe. Então, gerar getters e setters, agora sim com todos os campos, inclusive o código, prontinho. Vou dar um Ctrl Shift F aqui para dar uma organizada no meu código. Legal. Pessoal, já vou aproveitar aqui também, olha, já vou criar a classe Profile. Então, lembra que a gente está fazendo aqui ORM, a gente está fazendo um mapeamento objeto relacional. Então, o que acontece? Eu tenho a classe aluno, né? Aliás, eu tenho a tabela aluno e tenho a tabela Profile aqui no banco de dados. Então, eu vou criar no Java, né, ou na linguagem que você estiver utilizando, a gente vai criar as classes que equivalem a essas entidades no banco de dados, tá bom? Então, vamos criar aqui o profile também. Então, a gente vai criar aqui, né, o nosso identificador, que vai ser long, né, que vai ser o código, tá? E depois a gente pode modificar esses nomes aí conforme a gente for trabalhando, tá bom? Depois a gente vai fazer as anotações aqui para ir acertando. Vou criar também aqui um string que vai ser o YouTube
Channel, então a gente quer saber quem é o canal YouTube desse aluno, a gente quer saber também quem é o Facebook e a gente quer saber também quem é o LinkedIn, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez lá na classe aluno, a gente vai criar também aqui um construtor padrão, né? Construtor vazio, que não recebe nada, para a gente poder criar um objeto sem precisar passar nenhum atributo. E vou criar também aqui um construtor usando os campos, com exceção do código, vou gerar. E vou criar também já aqui os nossos getters e setters. Tá? Vou selecionar todo mundo, gerar, vou dar um Ctrl Shift F aqui para dar uma arrumadinha no nosso código. Tá bom? Legal. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer as anotações. Eu vou parar o servidor aqui, né? Porque eu não preciso dele rodando ainda. Eu vou fazer as anotações agora para a gente fazer o mapeamento. Eu quero conectar essa classe com a nossa entidade lá no banco de dados. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, primeira coisa aqui, a gente vai definir que aluno, ele é uma entidade. Então, vou marcar aqui como @entity. Aqui, olha, a nossa tabela lá no banco, a gente chamou de tbl_aluno. E o Hibernate, né, a JPA, ele vai procurar, né, o Spring Boot também, ele vai procurar lá no nosso banco uma tabela chamada aluno, com letra minúscula, ele não vai encontrar. Então, eu vou colocar aqui uma anotação para eu poder dizer, olha, o name lá no banco, ele não é aluno, ele é tbl aluno, com letra minúscula aqui, tá bom? Vou fazer também as anotações aqui para os campos, né? Então, por exemplo, o código, ele vai ser o nosso identificador, então vou marcar ele aqui como ID. Vou dizer que a estratégia, né, de geração desse código, então a gente vai colocar aqui um generated value, a gente vai usar uma estratégia de identity, ou seja, o número vai ser gerado automaticamente, então identity. E uma outra coisa, eu vou também colocar aqui uma anotação @column, porque que acontece? Lá no banco de dados, o nome do campo não se chama código, o nome do campo aqui na tabela aluno é code_aluno. Então eu vou dizer isso para o Hibernate também, eu vou falar, Spring, o name desse campo lá no banco é código, aliás, code aluno, né? Vamos ter certeza, code_aluno, perfeito. Beleza, então aqui a nossa anotação para o código já está pronto. Pessoal, se você quiser, e é uma boa prática, a gente pode também anotar os outros atributos. Então, por exemplo, o name, aqui, olha, a gente pode também marcar aqui como nome, né? O CPF a gente pode também marcar, então vamos lá, column, vou colocar aqui o name, né, como sendo o CPF. Legal. Pessoal, agora vamos fazer as mesmas anotações lá no profile. Então aqui nossa classe profile, que ela também vai ser uma entidade. A gente vai dizer também quem é a tabela, porque ela também está com um nome diferente, né? Lá no banco de dados mesmo, lá ele se chama tbl profile. Na dúvida a gente dá uma olhadinha. Então tá aqui, ó, tbl_profile, tá certinho. O nosso campo código, ele vai ser o identificador. A gente vai dizer também que ele vai gerar esse valor usando uma estratégia que seja automática, o identity, esse número vai ser gerado de forma automática. E vou marcar também aqui ele como um column, porque eu preciso dizer para ele que lá no banco de dados o nome da tabela, né, na tabela tbl profile, o nome do campo é code_profile, tá bom? Então, code_profile. Legal. Pessoal, o campo YouTube Channel lá no banco de dados também, olha, ele está marcado como YouTube_Channel. Então, vamos também dizer para ele aqui que esse campo lá no banco de dados, o name dele é YouTube_Channel. Tá bom? Então, tá feito. Se a gente quiser, é uma boa prática, a gente vai fazer isso aqui também para os outros aqui. Então, o Facebook, apesar de estar igual, mas vamos deixar. E o LinkedIn também a gente vai marcar aqui. Tá bom? Legal. Então, pessoal, tá feito aqui estão feitas, né, as anotações.
Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente vai fazer o mapeamento aqui, né? A gente vai fazer o relacionamento entre a classe aluno e a classe profile. Quando a gente montou lá o nosso esquema, né, o nosso desenho, a gente decidiu que o code profile, né, a chave estrangeira, vai ficar na entidade aluno. Porque a gente entende que aluno é aqui a entidade dominante, ou seja, um aluno possui um profile. Então, o profile ele é um atributo de aluno, certo? Só que assim, o que acontece? No banco de dados, a gente tem um campo, que é o code profile. Mas quando a gente vem aqui para o lado da programação, né, quando a gente pensa em orientação a objeto, o aluno ele possui um profile inteiro, não só o código. Então, o que a gente vai fazer aqui na tabela aluno? A gente vai dizer o seguinte, a gente vai declarar que existe aqui um atributo chamado profile, e ele é do tipo profile, certo? Só que agora a gente precisa conectar esse profile com a classe profile. Então, a gente vai fazer o relacionamento entre as duas classes, né? Então, a gente vai dizer qual é o tipo desse relacionamento. E, avaliando os nossos requisitos, nós determinamos que o relacionamento vai ser o one-to-one, ou seja, um aluno ele pode ter somente um profile. Um aluno não deve ter mais do que um profile. Então, a gente vai dizer aqui, olha, one-to-one, não é? Aí mais uma pergunta, pessoal, uma outra questãozinha para a gente pensar aqui. Imagina, por exemplo, que eu excluo o aluno José. Eu também deveria excluir o profile dele, não é? Porque senão o que acontece? Esse profile ele vai ficar órfão. Eu não vou ter nenhum aluno que é dono desse profile. Então, nesse caso, pessoal, num relacionamento one-to-one, é interessante que quando você apague um registro onde você tem a chave estrangeira, você também exclua o registro na outra tabela. Então, nesse caso aqui, olha, quando eu excluir um aluno, eu quero também excluir um profile, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui nesse one-to-one um cascade. Cascade, que é um efeito cascata, né? Então, assim, se eu excluir o aluno, ele vai ter uma cascata que vai verificar quais são os relacionamentos que esse objeto aluno possui e ele vai apagar as ocorrências nas outras tabelas. Então, a gente vai colocar aqui, olha, que o cascade type ele vai ser all. Então, por exemplo, se eu fizer um update, se eu fizer um delete, se eu fizer qualquer instrução que faça alguma alteração nos dados que eu tenho no banco, será executado vai acontecer um efeito cascata e o profile também, se precisar, ele também vai fazer as mudanças. Por exemplo, se eu apagar, né, o registro de um aluno, automaticamente o profile desse aluno vai ser apagado. E aí uma outra coisa, pessoal, a gente está pensando aqui do lado orientação objeto. Então, beleza, eu sei que o profile, o objeto profile, que é constituído, né, por código, por o campo YouTube Channel, o campo Facebook, o campo LinkedIn, eu sei que aqui ele está relacionando com o objeto. Só que no banco de dados não é assim. No banco de dados, o relacionamento ele acontece a partir de uma chave estrangeira. Então, a gente vai ter que dizer aqui para o Hibernate, né, como que está sendo feita essa junção da tabela aluno com a tabela profile lá no banco de dados. Então, a gente vai colocar aqui um arroba join column, ou seja, qual é a coluna no banco de dados que relaciona o aluno com o profile. Então, a gente vai dizer isso aqui agora. Então, a gente vai dizer aqui o name e eu vou dizer que é quem? O code profile. Pessoal, esse nome aqui, olha, ele tem que ser o nome que está lá na tabela. Então, se a gente olhar aqui, olha, o code profile aqui, olha, tá? E aqui, né, a gente costuma usar o mesmo nome, né, para a gente não confundir depois. Então, estou dizendo que, bom, a minha classe aluno, meu objeto aluno, ele está relacionado com o objeto profile. Só que quando eu vou para o lado do banco de dados, eu tenho que dizer aqui para o Hibernate, olha Hibernate, quando você pensar em banco, né, em entidades, a entidade TBL aluno, ela está relacionada com a entidade
TBL Profile através do campo Code Profile. Então, quem é Profile aqui? É o registro lá no banco de dados que possui esse campo igual ao campo Code Profile que eu vou ter depois aqui no objeto, tá bom? Então, eu estou dizendo, Hibernate, como que você vai fazer o mapeamento? Como é que você vai saber quem é o profile desse aluno? Pelo campo Code Profile, tá bom? Então, é assim que a gente faz o relacionamento, tá bom, pessoal? Legal, então assim, os mapeamentos aqui nos objetos, tanto no aluno quanto no profile, já estão prontos. Né? Então é assim que acontece. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai agora criar, né, o resource e o repositório para a gente poder fazer funcionar realmente aqui com o Spring Boot, a gente criar a nossa API, né, os nossos endpoints lá, tá bom? Então, nossa próxima etapa agora é fazer os nossos resources, né, os recursos que a gente quer acessar e também o repositório, tá bom? Então, vamos lá, pessoal.